Vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Timóteo 1, 15 a 16. E quero ler a palavra de Deus para começar o nosso tempo hoje. Ok? Vamos ficar de pé. Vamos ficar em pé. E deixe-me ler esta. Eis a palavra do Senhor. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. E claro, vou repetir pela terceira vez hoje. 1 Pedro 1, 24 a 25, que tem sido a minha tradição. Toda pessoa é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Bem, hoje na Igreja de Lapa preguei este mesmo texto, okay? A partir da passagem que já lemos, mas o meu objetivo não é pregar a mesma coisa, também o mesmo sermão. Mas usando o mesmo texto, quero encorajar a igreja de Algés, para fazer exatamente o que o texto recomenda. O que é que está aqui no texto. É curioso, não é? Que podemos pregar sermões diferentes a partir do mesmo texto, não é? Se ficarmos fiel à palavra, não é? Mas podemos usar o texto para explicar muitas coisas na nossa vida. E deixe-me dizer, não quero ser dramático, mas o futuro desta igreja vai depender da compreensão ou a falta de compreensão do texto. Eu estou nesta volta cheio das declarações assim. Eu fiz a mesma coisa na Lapa, né? Mas por isso, quero orar e pedir a Deus para dirigir este tempo que nós temos, ok? Deixe-me orar. Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui, e especialmente nesta igreja. Este lugar é especial porque o teu povo está reunido aqui com o desejo de plantar uma nova igreja. E lembramos que a igreja não é a nossa ideia, não é a nossa invenção, mas o teu plano para salvar pecadores como nós. Por isso pedimos a tua direção e sabedoria para estabelecer esta igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok, como eu disse, hoje é simples. Colocas estes versículos em prática ou desistes da ideia de plantar esta igreja. É melhor acabar agora. Se não quisermos, a partir deste texto, obedecer o que é que encontramos aqui, é melhor desistir. É melhor não plantar uma igreja. É melhor terminar este projeto agora. Se colocares em prática o que encontramos aqui na palavra de Deus, a igreja ficará plantada. Deixe-me dizer isso. A igreja ficará plantada. Já está a ser plantada, mas ficará. Com certeza. Se quiseres acabar rapidamente com esta igreja, faz o oposto. E sempre encontramos isso na palavra de Deus. Né? Se quisermos seguir Deus e o seu plano, não estou a dizer que vai ser fácil, ou não vai ser um processo muito difícil, mas se encontrarmos Deus no seu plano, a coisa vai acontecer. Porque Deus promete estas coisas. E Deus que está a fazer a promessa, não é? O que é que Ele começou? Filipenses 1, 6, Ele vai acabar. É a promessa de Deus na sua palavra. Bem, deixe-me resumir rapidamente estes versículos. A parte central do argumento de Paulo é que Cristo vai ao mundo para salvar pecadores. Okay? Com toda a razão, Paulo diz que Ele é o principal deles. Ele é o principal, o protos. Claro que sim, também afirmamos isso. Sim, com certeza, afirmamos isso. Mas o verso 16 é muito mal entendido muitas vezes. Em vez de entender o que Paulo está a dizer, fazemos duas coisas. Ficamos presos na identidade falsa do nosso pecado, ou achamos que as nossas boas obras são o resultado da nossa bondade, que vem de nós. Pior é que fazemos evangelismo a partir destas duas coisas. Pior enquanto fazemos evangelismo a partir destas duas coisas. Ou pior é não fazer evangelismo. E queria falar mais sobre evangelismo a partir destes versículos esta tarde convosco, porque esta é uma coisa muito importante neste momento da plantação da igreja. Eu já participei em algumas plantações da igreja, okay? Mesmo com a Igreja Lapa, e
uma tentativa fora da Igreja Lapa. Uma que resultou mais ou menos bem e outra que foi uma falhança enorme. E esta foi, curiosamente, a razão pela qual Tiago queria trabalhar comigo, por causa da falhança enorme que nós tivemos aqui. É uma boa história, não vou contar aqui agora. Mas por esta razão, eu sei que a importância do evangelismo, especialmente quando estamos a plantar a igreja. Eu lembro a primeira plantação em que fiz parte. Depois de um ano, a pessoa que estava a liderar a equipa disse: ok, terminamos com esta parte do evangelismo, vamos agora para a parte da organização da igreja. E disse: como assim? Evangelismo é aquela coisa que deve continuar. Até a igreja estar plantada, até Jesus vier. Não é? E ele disse: não, vamos parar o evangelismo porque temos outras coisas para fazer, mais importantes, a organização da igreja. E eu disse: acho que não vai correr muito bem. E não correu muito bem, porque eles pararam de fazer evangelismo. Mas quero falar sobre evangelismo porque é tão importante. Por isso, vou falar sobre o que encontramos neste texto, aplicando isto para esta ideia de evangelismo neste momento desta igreja. E bem, encorajar a igreja para continuar. Não parar, não ficar no meio, mas continuar. Paulo aqui no texto está a dizer que Deus nos deu misericórdia para mostrar a paciência de Cristo, Jesus, para conosco. E qual é o propósito? Para servir como exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Esta ligação é tão importante. Neste sentido, a tua vida, e neste sentido podemos fazer um resumo da nossa vida, que somos salvos pela graça, não é? Através da fé, mas a nossa vida, a tua vida, serve para revelar a glória de Cristo. Ok? O que é que Deus fez contigo agora serve para mostrar alguma coisa maior na tua vida do que tu tens. A paciência de Cristo Jesus conosco. O amor de Deus conosco. O que Ele fez. Tu não és o exemplo perfeito, mas usando a tua vida como um exemplo vivo da grandeza de Deus e a sua misericórdia. Veja a diferença. Uma grande diferença aqui. No evangelismo, temos opções. Sempre temos opções no evangelismo. Mais uma vez, com esta nova plantação, deixe-me dizer, o encorajamento é continuar a fazer evangelismo. Não há maneira nenhuma de plantar uma igreja sem um foco em evangelismo. Sem este esforço grande de fazer evangelismo, não a partir de nossas boas obras, vamos encontrar isso no texto, não a partir da nossa identidade de pecado, qualquer coisa assim, mas através da bondade de Jesus que encontramos aqui na palavra. A sua paciência conosco. O seu amor. Por isso, às vezes fazemos evangelismo a partir destas duas coisas. Tenho três, mas duas más e uma boa. Às vezes fazemos evangelismo a partir da identidade falsa do pecado. A partir de uma identidade falsa do pecado. E não partilhamos o Evangelho porque o nosso pecado fala mais alto do que a graça de Deus na nossa vida. Não é? Ficamos tão arregados no nosso pecado que às vezes o silêncio é a única coisa que nós temos. Acabamos a dizer, como é que eu posso partilhar o Evangelho com alguém? Porque eu sou pecador. Depois ficamos tão arregados com aquela identidade que depois na nossa vida nada acontece. Nadinha. Nem numa tentativa de falar sobre Cristo, nem numa aproximação das pessoas. Ainda vivemos, nesse sentido, por volta dos efeitos de pecado. E aqui foi uma coisa muito importante que eu aprendi, mesmo aqui, de partilhar o Evangelho. Às vezes é difícil chegar à pessoa e dizer, olha, o teu pecado está a impedir o teu relacionamento com Deus. E a pessoa não sabe o que pecado é. Mas por muitos anos aqui, eu sempre gostava de partilhar os efeitos do pecado para mostrar o que pecado é. Não é? Quais são os efeitos do pecado? Medo, culpa, vergonha. Todos têm experiências com estas coisas. É fácil falar sobre o pecado quando ficamos por volta de evidência do pecado na nossa vida. Mas o problema é que, às vezes, como cristãos, não partilhamos o pecado porque construímos uma identidade por volta do pecado e medo e vergonha. Estas coisas estão a impedir o nosso progresso no Evangelho.
separamos, não partilhamos. Ficamos mesmo por volta de criar uma identidade por volta do pecado. Culpa, medo, vergonha. Não vale a pena tentar, porque a minha vida não é tão diferente. Porque como é que eu posso partilhar com uma pessoa? Ou, na segunda opção, evangelismo a partir da nossa bondade. Às vezes, no outro lado, tentamos partilhar a partir da nossa bondade. Somos os bonzinhos, né? E infelizmente, acaba na mesma situação. Somos o exemplo da perfeição. Bem, não dizemos isso com palavras, mas aqui no coração achamos isso, né? Somos os bonzinhos. Eu sou o exemplo, mas sem Cristo. E esta é uma boa maneira de criar um sistema de legalismo que vai sufocar qualquer interesse no Evangelho. A pessoa que está a partilhar o Evangelho a partir deste exemplo de bondade própria está a completamente destruir a ideia da misericórdia de Deus e o seu amor conosco. Este não vai a lado qualquer. Porque depois, a tua bondade é a razão, achamos isso, que a pessoa vai acreditar em Deus. E este não pode acontecer. A coisa que é interessante é que, às vezes, com a nossa ideia que somos bonzinhos, acabamos a não partilhar também. O problema da primeira opção. Às vezes, a pessoa da primeira, que está a criar uma identidade a partir do pecado, não partilha o Evangelho. E depois, curiosamente, a pessoa que acha que ele é completamente bom, não partilha o Evangelho também. Porquê? Porque não vale a pena. Somos os bonzinhos, aqui, dentro, aqui. Aí é mal. E não vamos partilhar com eles. Mas a terceira opção, obviamente, é o que encontramos aqui na Palavra de Deus, como Paulo, é admitir que somos pecadores. E continuar a acreditar na Palavra de Deus e o que Deus está a fazer. Então, por isso, admitimos, somos os piores, apontando para a misericórdia de Deus e a paciência de Jesus em nós, como um exemplo vivo que é usado por Deus para salvar outras pessoas. Estás a ver a conexão, a ligação? Deus vai usar a nossa vida para mostrar a paciência de Cristo para ganhar mais pessoas. Incrível. Incrível. Que Deus possa usar esta igreja para revelar a glória de Cristo neste mundo, em Lisboa, em Portugal, e o fim seria mais pessoas salvas por Cristo. Imagina, este é o plano de Deus. Este é exatamente o que Deus faz. E Deus é fiel. Obviamente queremos esta terceira opção. Queremos ser uma igreja que opte para esta opção, que faz esta opção. Queremos que a terceira opção seja a nossa abordagem. Mas o que isso significa aqui? O que isso significa na nossa igreja? O que é que devemos fazer? Não é uma coisa da teoria, não é uma coisa de imaginar coisas e depois não fazer coisas. A coisa que nós queremos é ser uma igreja que pôr em prática estas coisas. Então significa um compromisso para fazer muito de Deus e menos de nós. Este é difícil. Temos de concordar aqui, nesta sala, com estas pessoas que querem fazer parte desta igreja, que vamos fazer muito de Deus e menos de nós. Evangelismo não funciona se fizermos muito de nós e menos de Deus. Quando falamos muito sobre o nosso pecado, a nossa identidade é completamente arraigada àquela ideia de pecado, depois o que é que fazemos? Fazemos menos de Deus. Quando falamos muito sobre a nossa bondade, as coisas que nós fazemos, somos os bonzinhos, fazemos menos de Deus. Por isso, como igreja, temos de dizer, o compromisso que vamos fazer é fazer muito de Deus. Vamos falar sobre a grandeza de Deus. Vamos falar sobre o amor de Deus. Vamos falar sobre a paciência de Cristo conosco. Tal como Paulo fez aqui neste texto. Ele diz, apesar de ser o primeiro pecador, o pior pecador de sempre, Deus teve paciência comigo. Deus mostrou o seu amor para um pecador como eu. E deixe-me dizer, evangelismo, a partir desta ideia bíblica, é incrível. Porque depois não estamos a julgar pessoas,
Não estamos a apontar o dedo. Não estamos a fazer nada assim. Estamos a chamar pessoas para acreditar num Deus que tem poder de salvar, como Ele fez conosco. E esta ideia de partilhar a graça de Deus, que foi partilhada conosco também. Outra coisa, temos de fazer um compromisso de fazer evangelismo que coloque Cristo no centro. E esta encaixa bem com a primeira coisa, não é? Um compromisso de fazer evangelismo que coloque Cristo no centro. Aqui em Portugal, durante 16 anos, e o Tiago e o Filipe, eles sabem bem, porque durante muitos anos eu ensinava a classe de evangelismo e discipulado na pior parte da igreja. Não sei, foi um castigo ou qualquer coisa, mas eles colocaram-me lá em cima, durante o verão, muito calor, durante o inverno, muito frio, chuva, entrar na igreja e tudo isso. Eles colocaram-me aí. E em vez de queixar, eu disse, olha, este é um bom lugar para treinar a igreja para entender evangelismo e discipulado. Não é? E foi mesmo bom. Foi mesmo bom. Mas aí na classe sempre queria dizer isso, comunicar que a coisa mais importante é colocar Cristo no centro de tudo. Cristo no centro de tudo. E esta às vezes é difícil, não é? Porquê? Por causa do nosso pecado. Porque é fácil dizer isso domingo de manhã ou à tarde e difícil de fazer segunda-feira de manhã, não é? Muito difícil. Mas isso é muito importante. Muito importante. De fazer evangelismo que ele coloque Cristo no centro. Naquelas classes, o Tiago e o Filipe sabem, nunca queria partilhar o método de evangelismo. Nunca. Falamos muito sobre métodos. Muito. Mas nunca queria colocar em cima um método. Porque eu queria deixar claro uma coisa. Quando fazemos evangelismo, colocamos Cristo no centro, independente das maneiras que comunicamos o Evangelho. Pode funcionar assim para uma pessoa, outra pessoa apto para qualquer outra coisa. Não estou contra métodos, não estou contra ideias, mas eu queria encorajar a igreja para colocar em prática a ideia de, usando os métodos que temos, colocar Cristo no centro. Okay? E às vezes temos de avaliar qual é a maneira mais fiel à palavra de Deus para colocar centro no meio. Isso é importante. Fazendo isso, não queremos colocar nós no centro, na nossa versão da perfeição, nem numa falsa identidade do pecado. Já falei sobre estas duas tendências. Na nossa versão da perfeição no evangelismo, como eu disse, nós partilhamos porque somos bonzinhos e tentamos convencer a pessoa que é fixe ser cristão. Esta irrita-me. Lá nos Estados Unidos é um grande problema. Toda a gente está interessado de uma pessoa famosa a converter, né? E ficam fascinados com esta ideia. Depois, parece que uma pessoa famosa valida a nossa fé, né? E não é assim. Não é assim. O problema, só Jesus é bom. Só Jesus é bom. Sim, praticamos as boas obras, mas tu não és o padrão da perfeição. Mas confiamos na pessoa perfeita, que é Jesus Cristo, para continuar a seguir o seu exemplo e a nossa santidade, e assim partilhamos o Evangelho. No outro lado, uma falsa identidade de pecado no evangelismo. Sou o pecador principal e por isso não vale a pena esforçar muito, não vale a pena partilhar, não vale a pena falar com aquelas pessoas, né? Um padrão baixo da santidade. O problema, ficamos com medo de partilhar a nossa fé. Ficamos presos no ciclo vicioso de pecado. Por isso, atenção, quando partilhamos o Evangelho, fiquem atentos destas duas tentações. Arrogância neste lado e medo no outro. Nunca queremos ficar presos nestes dois extremos. E, olha, esta pode acontecer com palavras ou sem palavras também. Okay? Também, estas primeiras, os próximos compromissos também trabalham juntos. Também queremos fazer como igreja um compromisso de confiar no timing de Deus no evangelismo. Okay? No timing de Deus.
Como é que traduzimos isto para português? Time. Tempo certo, não é? O tempo certo. O tempo certo. Deus sabe o que é que Ele está a fazer. Às vezes temos de lembrar isso. Deus sabe o que é que Ele está a fazer. Às vezes queixamos muito, não é? Queixamos muito sobre o timing de Deus. O tempo certo de Deus. Mas Deus sabe o que é que Ele está a fazer. Temos mesmo de confiar no timing de Deus. Eu sei isso porque eu estava cá 16 anos. 16 anos. E deixe-me dizer, a sair de Portugal, não fiquei com um bolso cheio de histórias para contar a minha nova igreja. Para dizer, olha, Pastor Mark, ele é um bonzinho de evangelismo. E a sair de Portugal, eu tinha comigo mais derrotas do que vitórias. Mas deixe-me dizer, esta é uma vitória de Deus. Sabem porquê? Porque o timing de Deus é perfeito. Sempre perfeita. Eu não sei o que é que vai acontecer depois de 16 anos aqui. Porquê? Porque Deus, na sua sabedoria, decidiu não partilhar comigo o sucesso ou não deste ministério aqui. E, bom, já tirei bons sucessos aqui. E acho que esta igreja é um exemplo disso. Vocês sabem nisso? Não sei se a igreja sabe. Provavelmente a igreja sabe. Que antes de começar este trabalho, eu e o Tiago e o Filipe, nós andamos pelo bairro em oração. Muitas vezes. Oramos e oramos e oramos. Planeamos. Fazemos muitos almoços, né? Tomamos muitos cafés. Falamos sobre esta ideia desta igreja aqui. Por isso, bem antes de plantar uma igreja, esta oração estava a ser feita. E olha, o fruto está aqui. O fruto está aqui. A igreja está a ser plantada. Deus é fiel. No timing perfeito de Deus, Ele vai fazer a sua obra. Depois, mais um compromisso. Um compromisso de fé, mesmo quando não se vê os resultados. E esta é uma boa ligação, não é? Timing de Deus, e mesmo quando não podemos ver os resultados. Mais uma vez, Deus sabe o que é que Ele está a fazer. Às vezes, este exercício de fé é muito importante para confiar mais em Deus e no seu plano do que imediatamente ver o que é que está a acontecer. Porque depois não é fé. Não vamos acreditar, não é? Vamos colocar a máquina em ordem e deixa a máquina fazer a sua coisa, não é? Mas Deus faz coisas assim. Às vezes não podemos ver os resultados em frente de nós. Mas temos de confiar. E evangelismo é exatamente isso. No evangelismo estamos a confiar naquilo que não podemos ver. E o poder de Deus para salvar pessoas. Para mesmo fazer o trabalho. E temos como igreja de continuar assim. De colocar a nossa fé em Jesus, mesmo quando não existem resultados nenhuns durante estes próximos meses ou talvez anos. Igreja, com humildade, queremos admitir livremente que somos pecadores. É verdade. Queremos fazer isso. E com coragem faz evangelismo. Porque Deus está conosco. Deus vai completar a sua obra. Por isso, conta a história da graça e misericórdia de Deus na tua vida. Sem parar. Esta semana, conta a graça de Deus na tua vida para as outras pessoas. Igreja, continua a fazer isso. Aproveita todas as oportunidades. Temos tantas oportunidades. Uma coisa fantástica sobre Portugal é que temos uma comunidade pequena dos evangélicos. Esta é uma razão da celebração, malta. É uma razão da celebração. Porquê? Porque evangelismo vai ser fácil. Podemos sair desta igreja e encontrar pessoas que não conhecem Cristo. É fácil, não é? É fácil. Temos em frente de nós um campo aberto para fazer evangelismo nesta igreja. Não tentes ser o exemplo da perfeição, mas em cada momento aponta para o exemplo perfeito de nossa fé em Jesus Cristo. Evangelismo assim vai produzir resultados. Vai. Os números não sei. Quando? Não sei. Mas estou certo disto. Aquele que começou a boa obra
irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou certo disso. Que Deus nos ajude. Deixe-me orar para acabar. Jesus, a minha oração é simples. Faz isso acontecer. Só tu tens poder para fazer isso. Não temos. E por isso, ajude-nos a confiar em ti e o teu plano. Ajude-nos a fazer evangelismo. Não porque somos bons, mas porque tu és bom. Porque queremos ver mais pessoas. E usa as nossas vidas para mostrar a paciência de Jesus conosco. Para que mais pessoas possam ser ganhas por Cristo. Faz isso nesta igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém.